Olá pessoal, voltamos aqui para a nossa segunda parte aqui, para algumas questões conceituais aqui sobre o Estado e o seu orçamento. Né? Primeira coisa que a gente precisa avançar é sobre algumas questões que são básicas aqui. Né? Então, a diferença aqui entre impostos, taxas e contribuições, né, que são diferentes formas de se cobrar tributos. Tá? Então, os impostos são a categoria mais convencional. Tá? Grosso modo, os impostos são aqueles que são cobrados das atividades sem necessariamente um fim delimitado para aquele gasto ou se alguma finalidade específica, como é o caso, por exemplo, das taxas. As taxas, em geral, elas são associadas com alguma contrapartida para algum tipo de serviço, para algum tipo de prestação. Então, são questões diferentes. E a contribuição também. As contribuições, por exemplo, uma que é muito mais famosa, por exemplo, nas aulas de economia, são o que a gente chama de contribuições de melhoria. Então, as contribuições de melhoria, por exemplo, são tributos que podem ser cobrados de famílias, de pessoas, de proprietários de imóveis, quando você faz alguma, por exemplo, um asfaltamento ou uma eletrificação pública, um conjunto de obras públicas que aumentem o valor daquele patrimônio, por exemplo. Então, isso seria uma contribuição de melhoria. Então, veja que a contribuição de melhoria também está associada, de alguma maneira, com algum tipo de prestação, algum tipo de estrutura da execução do Estado. Os impostos não. Os impostos são cobrados, eles podem vir a ter algum tipo legal de direcionamento, mas não é isso que define a sua estrutura de cobrança. Então, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, todos esses que são os maiores impostos, né, ISS, todos eles são, de certa modo, cobrados sobre atividades econômicas, cobrados sobre patrimônio, cobrados sobre consumo, tá? Mas eles não necessariamente têm uma destinação específica. Isso é uma definição importante aí, porque na verdade define como se cobra. Tá? E a segunda coisa também também pode ser associado como se orienta depois para as esferas, para cada uma das esferas de governo, mas isso é uma outra questão que a gente não precisa aprofundar aqui nesse momento. Tá? Então, primeiro ponto aqui são as cobranças de tributos. Tá? Quais as formas de cobrá-los, sendo que certamente a mais importante delas são os impostos. Tá? Então, isso é uma questão terminológica aqui, tá? Parece simples, e de fato mas é só para a gente não confundir tributo com imposto. Imposto é o principal tributo, né? A principal forma de cobrança de tributos, mas existem outras que podem ser incluídas e que, em geral, estão associadas a algum tipo de prestação ou a algum tipo específico de relação econômica entre o Estado e a atividade econômica. Tá? Ao contrário dos impostos, que, em geral, têm um caráter mais geral e nenhuma destinação prévia que lhe esteja associada. Tá? O segundo conjunto de temas aqui, basicamente, a gente já conversou sobre ele na nossa última sessão, que é separar, isso é importantíssimo, tá? Isso para não economistas em geral é um problema, tá? A gente separar o que é o endividamento externo do que é o endividamento interno e separar o que é, dentre dessas categorias, o que é o endividamento público e o que é o endividamento privado. Tá? A gente já viu isso na última aula. O que é endividamento externo? O endividamento externo é o que é a dívida de brasileiros, ou do Estado, ou de empresas, ou de famílias, etc., com não residentes, ou seja, deve para fora do país, é um empréstimo que veio de fora do país. Hoje, na nossa economia, a parte pública desse endividamento externo é muito pequena, tá? Comparada com a parte privada. Quem capta dinheiro no exterior, quem mais tem captado dinheiro no exterior são os bancos e as empresas privadas. São eles que têm conduzido esse endividamento externo.
Já o endividamento interno, esse sim é uma variável que, um nome, uma terminologia que está sempre associada com a questão da dívida pública. Tá? Então, quando a gente fala de dívida interna, em geral, nós estamos falando da dívida pública, da dívida mobiliária, da dívida do Estado, tá? Vamos dizer assim, nas suas três dimensões, tá? Federal, municipal, estadual, a dívida pública em reais. Tá? Então, isso é a dívida interna. Tá? É a dívida que é paga com reais e com portanto, com emprestadores aqui dentro do Brasil. Ah, mas pode ter um estrangeiro que comprou a dívida interna? Pode. Tá? Ele tem que basicamente ter entrado no país por algum mecanismo econômico, trocado dólares por reais, se tornar um agente doméstico nesse sentido, tá? Agir por alguma instituição registrada aqui dentro do país e aí comprar essa dívida em reais. Tá? Então, existe um canal de conexão entre a dívida interna e o desequilíbrio externo? Existe. Tá? Existe na medida em que os agentes podem sair da dívida mobiliária em reais, ou seja, vender títulos públicos brasileiros, tá? Quando eles acham que o Brasil se torna um país arriscado, e tentar converter esses reais em dólares. Tá? Mas esse canal é um canal indireto, tá? E depende também do mercado cambial. Tá? Ou seja, da compra e venda de moeda. Então, essa é uma conexão entre a dívida interna e a, vamos dizer assim, o desequilíbrio externo. Pode acontecer, tá? Mas o nosso ponto aqui não é necessariamente a questão do equilíbrio aqui nesse momento. Nós estamos apenas definindo o que é dívida interna e dívida externa. Dívida interna, emitida em reais, negociada, em geral, no mercado brasileiro, tá? Sobre condições aqui típicas do nosso mercado financeiro. Dívida externa, dívida negociada com não residentes. Tá? Uma parte importante dela é emitida com títulos emitidos ou com transações realizadas com agentes fora do país, tá? De maneira geral. Tá? E, de novo, só repetindo, a questão da dívida externa pública hoje é o nosso menor problema, diferente do que foi nos anos 80, por exemplo, ou início dos anos 90, em que o nosso endividamento externo era a principal fonte dos nossos desequilíbrios econômicos. Tá? Porque como a gente devia em dólares, e a nossa atividade toda era em cruzeiros, ou cruzado, ou cruzeiro novo, tá? As várias moedas que a gente teve nesse período, era um problema, porque na verdade eu precisava pagar minha dívida em dólar, e eu só consigo produzir aqui em reais, né? Eu só conseguia produzir dólares a partir das exportações. E isso o Estado teve que organizar essas questões de maneira incisiva para garantir que o setor privado pudesse continuar operando razoavelmente aqui sem nenhum grande choque. Tá? Ainda que a gente tenha tido situações bastante difíceis. Tá? Mas isso o curso de brasileira discute com mais cuidado. Tá? Os lucros estatais também são fontes de receita para o setor público. Tá? Então, aqui é uma questão importante. Tá? Vou voltar aqui 2 slides anteriores só para a gente discutir isso. Quando a gente fala aqui de gasto do governo, o investimento das estatais ele não entra como gasto do governo, porque o investimento, por exemplo, da Petrobras, ele é um investimento. Ele entra aqui como investimento como qualquer outra empresa, porque na verdade ele é formação, o que é o investimento? É formação bruta de capital fixo, aquisição de novos bens, novas infraestruturas, né, que transformam a capacidade de produção. Isso é um investimento. Então, as estatais entram aqui. As estatais não entram como gasto do governo na contabilidade do PIB. Tá? Mas nós podemos chamar os gastos de estatais também, de certa maneira, de algum tipo de intervenção do Estado na economia. Tá? Então, ainda que ele não entre no cálculo contábil aqui dessa maneira, nós podemos analisá-lo também desta forma. Se a gente olha sobre como o Estado atua na economia, certamente o investimento de estatais é uma dessas formas. Isso a gente vai ver depois. Mas o que é importante é que a receita dessas estatais entra como receita para o setor público, ou seja, o lucro das estatais entra como receita do setor público. A não ser que você tenha empresas de capital, enfim, a não ser não, né? Se você tiver empresa de capital misto, como é o caso da Petrobras,
né? A distribuição de dividendos da Petrobras, por exemplo, entra como uma forma de receita aqui para o setor público. Quando você tem estatais, 100% estatais, isso é um cálculo muito mais simples de ser feito, né? Agora, todos os outros gastos, né, os gastos correntes, tá, e esses sim entram lá como o G. Tá? Então, a maior parte do gasto do governo não financeiro, tá, enfim, salário de professores, salário de policiais, tá, que formam uma rede imensa de servidores públicos, né, nos mais variados municípios, cidades, estados, né, então, enfim, médicos, enfermeiros, né, que são parte importante da estrutura do setor público. Por mais que se diga, não, são os políticos que ganham, os juízes que ganham, né? Você tem a estrutura do judiciário, uma estrutura grande, tá? Mas, enfim, a maior parte do gasto do governo está localizada, né, dentro dessas estruturas que são salários, às vezes, menores, né, mas que são uma infinidade, uma estrutura gigantesca em escala nacional. Tá? Mas, enfim, de novo, aqui nós estamos falando dos lucros das estatais como também uma fonte de receita. Tá? E, por fim, aqui os royalties, tá? Que são, na verdade, participações pela exploração, em geral, de recursos que são, pela Constituição, recursos do Estado brasileiro, do povo brasileiro. Então, os mais importantes, certamente, em termos de receita, são os royalties do petróleo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você tem um ativo que é público, né, que é do povo, que é do país, e que está lá no subsolo, e que ele vai ser explorado num determinado momento por uma determinada geração. Tá? Então, a nossa geração está tirando petróleo do fundo do oceano. Agora, nesse momento, vai vendê-lo. Tá? Então, a ideia de royalties, tá, é que você vai que essa exploração vai pagar um determinado valor que tem que gerar uma contrapartida para as gerações futuras desse recurso que é extinto. Tá? Isso serve para mineração também, isso serve para a exploração de água, tá? E outros bens que são associados constitucionalmente ao povo brasileiro e ao Estado brasileiro como seu gestor. Tá? Enfim. Outra forma de a gente olhar para os impostos é olhar para a sua estrutura aqui, né? Tributos e conceitos de carga tributária que são relevantes. Tá? Então, a primeira ideia que é importantíssima aqui é a ideia de progressividade e regressividade dos impostos. Aqui se confunde um pouco a ideia com diretos e indiretos também, tá? Mas a gente pode tentar separá-los. Tá? Então, o que é um imposto progressivo? Tá? Um imposto, uma estrutura tributária progressiva é uma estrutura tributária que vai cobrar mais de quem tem mais condições de pagar. Tá? E uma estrutura regressiva, em geral, é a que cobra mais, ou pelo menos proporcionalmente mais, de quem tem menos condições de pagar. Tá? A progressividade, a regressividade, ela pode ser colocada mexendo nas alíquotas. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para o nosso imposto de renda, tá? O imposto de renda, inclusive, preciso fazer minha declaração ainda. Os impostos de renda, não dá para ficar fazendo piada pela videoaula, né? Me desculpem. Os impostos de renda, na verdade, você tem uma progressividade. Tá? Então, quanto maior a sua renda, maior também a alíquota que você vai pagar. Né? E no limite, como é o nosso caso, né, uma determinada faixa de renda é isenta de tributação sobre a renda, de imposto sobre a renda. Então, isso é ser progressivo. Então, você fala, olha, de fato, eu poderia cobrar um imposto único, um percentual único, e dizer o seguinte, olha, você ganha 1 milhão, você vai pagar 10% sobre 1 milhão, que é mais dinheiro. Se você ganha R$1.000, você vai pagar 10% sobre isso, que é um determinado valor proporcional ao que você ganha. Isso seria uma certa isonomia. Tá? Mas a ideia de progressividade é a ideia de que você vai aumentar de fato e vai cobrar mais de quem ganha mais. Tá? A ideia de progressividade, ela tem uma ideia, ela carrega dentro dela, ou seja, a ideia de usar a progressividade no imposto carrega dentro dela a ideia de que, de certo modo, a distribuição da renda não é a ideal.
tá? Não, ou seja, de que a economia, da forma como ela funciona, né, ou de que como ela está organizada, ela não é capaz de garantir que a renda seja bem distribuída ou distribuída de maneira justa. Tá? Então, a ideia de progressividade também vem com um conceito de justiça por trás, um conceito peculiar. Tá? De novo, isso é um conceito socialmente construído, um conceito que cada sociedade arbitra o seu. Tá? Tem sociedades que vão preferir estruturas muito mais progressivas do que a nossa, cobrando impostos de renda, por exemplo, muito maiores, tá? Do que a gente cobra nas faixas maiores. E tem sociedades que preferem reduzir essas discrepâncias, fazer uma certa isonomia e dizer o seguinte: não, a renda ela é resultada do mérito individual ou do esforço individual ou do que aquilo que aquela pessoa contribui de fato para aquela sociedade. Vejam que isso é um movimento, por exemplo, que foi importante nos anos 80 nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos tinham uma estrutura de tributação de renda muito progressiva, tá? Criada no pós-guerra. Tá? E essa estrutura foi reduzida. Você foi reduzindo as faixas e aproximando a tributação dos mais ricos da tributação dos mais pobres. Tá? Reduzindo drasticamente as diferenças que você tinha antes. Tá? Existe a argumentação econômica em torno disso, mas, em geral, ela caminha nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. A ideia de meritocracia, por exemplo, ela vem junto com a ideia do esforço econômico e que, se você tira tributos dos mais ricos, na prática você está estimulando as pessoas a buscarem o máximo do seu empenho e caminharem em direção a atividades que, vamos dizer assim, economicamente contribuam para a sociedade. Então, são duas ideias aqui de como caminhar com a ideia de justiça e a ideia de progresso. Tá? Uma mais liberal, que acha que tem que ser mais isonômico e que, portanto, estimula o sujeito, né, econômico ao seu empenho. E a outra, de que, de certo modo, a economia é incapaz de produzir justiça social por si só, e que a estrutura tributária pode ser um mecanismo de compensar esses desequilíbrios econômicos. Tá? De novo, esse é um tema que volta com força nos dias de hoje, mas ele não é um tema da ordem do dia. Tá? Esse é um tema, por exemplo, de um economista importante chamado Piketty. O Piketty trouxe esse tema com muita força no imediato pós-crise de 2008. Por quê? Porque o Piketty levantou a seguinte questão, né? Quando você olha para a estrutura de propriedade, estrutura de renda nos Estados Unidos, tá? Você toma um susto. Tá? Eu vou postar aqui agora, eu vou postar junto para vocês um link de um videozinho no YouTube. Espero que vocês assistam. Ele é interessante porque basicamente a ideia dele é a seguinte: eu vou comparar a estrutura de distribuição de renda que eu acho justa. Ele pergunta para o povo americano e tira uma médiazinha lá e fala: olha, qual é a estrutura que as pessoas imaginam que seja a estrutura ideal? Ninguém imagina uma estrutura de distribuição igualzinha da renda. Em geral, as pessoas imaginam que vai existir uma desigualdade que ela é parte, vamos dizer assim, do que é justo e correto. E aí eles perguntam: qual é a distribuição que você acha que de fato acontece? E aí as pessoas dão uma segunda opinião dizendo qual é a distribuição que elas imaginam que é a real. E aí depois eles apresentam uma terceira que é o que é a real. E aí, enfim, vocês vão ver o videozinho depois que eu vou postar junto. Tá? Então a ideia de progressividade é essa. A ideia de regressividade, aí, enfim, é até difícil de imaginar quem defenda. Aí eu acho que não tem ninguém que defenda a regressividade. Tá? Enfim, isonomia até a gente consegue discutir e ela é importante em determinadas análises. Quando a gente pensa a questão produtiva, por exemplo, a ideia de isonomia é um conceito importante, tá? Para evitar desequilíbrios. Tá? A gente falou, por exemplo, na nossa última aula, quando a gente estava discutindo a questão, não sei se vocês lembram, do petróleo. Né? Eu estava discutindo o Repetro, né?
por conta de uma pergunta que tinha aparecido sobre como a gente registrava algumas questões de exportação e câmbio. Eu usei o caso do repetro e da exportação ficta, que era um instrumento em que a gente finge que exporta um produto para ele ter acesso ao que a gente chama de drawback, que é pertinente para a nossa aula de hoje, que é uma desoneração. Os produtos, quando eles são exportados, eles podem ser desonerados para ficarem mais baratos lá fora. Quem já viajou para o exterior e voltou do exterior e sabe que é possível pedir isenção de alguns impostos quando você vai em outros países para os produtos que você compra lá. Essa é a ideia do drawback. Tá? Mas eu estou falando isso basicamente porque o repetro foi criado no Brasil como um instrumento para dar isonomia para quem produzia aqui dentro, porque você tinha um regime tributário que desonerava os produtos que importavam, ou seja, você conseguia importar produtos para a indústria petrolífera sem imposto, para baratear o investimento na indústria petrolífera, mas a forma como você tinha construído isso inviabilizava você conseguir o produtor nacional ficar sem esses mesmos impostos. Aí você criou esse regime de exportação falsa, vamos dizer assim. Por quê? E todo o argumento, quando você lê essa literatura, é o argumento da isonomia. O que precisava criar uma isonomia para os produtores nacionais em relação aos produtores estrangeiros, o que parece óbvio do ponto de vista do arranjo local, né? Mas aqui é só para a gente pensar o conceito de isonomia sem ficar pensando numa questão de justiça social. Tá? Pode ser uma questão, basicamente, aqui de um arranjo produtivo. Obviamente tem uma questão de justiça aqui, mas não estou falando de um ambiente econômico. Tá? A questão de regressividade e progressividade, ela também aparece quando a gente olha impostos diretos e indiretos. Tá? Os impostos diretos são aqueles que são cobrados de maneira direta sobre a renda, tá? Ou sobre o patrimônio. Tá? Mas fica mais fácil olhar a questão da renda. Vejam, o que é um imposto indireto? O imposto indireto é que indiretamente vai chegar na renda da pessoa. Então, vamos olhar um exemplo bem simplório aqui, que acho que é o mais claro e mais fácil de explicitar. Veja, se eu tributar a renda das pessoas, eu estou tributando o imposto de renda ou imposto direto. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, por exemplo, o imposto sobre o arroz. Eu tenho lá um saco de arroz, ele custa um valor X e ele tem uma tributação. Agora, enfim, o arroz não é um bom exemplo porque a cesta básica tem uma série de desonerações. Tá? Mas, sei lá, vamos pegar cigarro. Tá? O cigarro que, em geral, é super tributado, inclusive por questões de saúde. Né? Ou as bebidas, essa eu não sei porque tributa. Estou brincando. Tá? Os cigarros. Tá? Então, a tributação sobre cigarros. Se um rico que ganha 100 mil reais por mês, e eles existem, vocês sabem disso, vai comprar um maço de cigarro, aquele tributo que está sendo cobrado no cigarro sobre a sua renda é ridiculamente baixo. Agora, esse mesmo tributo, quando comparado com alguém que ganha um salário mínimo, é muito maior. Então, o ato de fumar cigarro gera um imposto indireto sobre a renda completamente diferente. Então, toda a tributação sobre mercadorias e serviços, ela gera impactos econômicos regressivos. Por quê? Porque ela vai cobrar mais proporcionalmente sempre de quem ganha menos. Então, uma estrutura, aí sim, falando de justiça social, uma estrutura de justiça que preze pela justiça social, ela deve caminhar sempre com uma tributação em cima da renda, em cima do patrimônio, e menos em cima da circulação de mercadorias e serviços, porque ela vai cobrar de maneira desproporcional a renda de cada um. Tá? Bom, acho que talvez tenha feito sentido, mas se não fez, a gente depois na nossa discussão, nosso encontro virtual, a gente volta sobre esse assunto. Tá? E aí, enfim, eu já vim falando sobre isso, mas a questão da incidência, né, eu tenho aqui que incide sobre a atividade econômica, enfim, comércio, serviços, execução, produção de mercadorias, sobre a renda das pessoas, então aqui é das pessoas, mas não só das pessoas, o imposto de renda também é cobrado sobre empresas, sobre patrimônio, tá? Então aqui eu estou falando de IPTU, que é cobrado sobre o valor dos imóveis, estou falando de PVA, que é cobrado sobre o valor dos veículos, estou falando sobre, sei lá, qualquer outro patrimônio que seja
tributado. Tá? E impostos sobre a Seguridade Social, né, que na verdade são os impostos que incidem, vamos simplificar aqui, sobre a folha, tá, trabalhista, que em geral, esses sim, uma parte deles são contribuições, tá? Contribuição social sobre o lucro líquido, por exemplo, tá? Que são associadas diretamente à questão da Seguridade Social, que é uma estrutura do orçamento e que inclui basicamente alguns gastos sociais e a previdência. Então entra ali saúde e outros gastos relacionados à segurança, vamos dizer assim, à seguridade, o termo seguridade, tá? Mas a previdência entra nesse orçamento. E aí a gente tem um debate que é teórico, tá, de orçamento público e constitucional ao mesmo tempo, que é sobre a questão do déficit da previdência. Né? Em geral, parte dos defensores do déficit da previdência sempre olham para a questão das receitas previdenciárias, que são os registros que as empresas e o trabalhador faz, vamos dizer assim, contribuição para a previdência, tá? E os gastos que essa previdência tem com aposentadorias. Né? Essa conta é negativa. Tá? Agora, na Constituição, os defensores, vamos dizer assim, da continuidade do regime sempre olharam pela Constituição, que diz que a Previdência faz parte da Seguridade Social. Então, eles olham para as contas da Seguridade Social e nessas contas, para os impostos e para as contribuições que são destinados constitucionalmente para a Seguridade Social, você teria um superávit. E aí, enfim, isso é uma discussão que, no limite, é interminável. Tá? Se você é uma questão de foco, tá? A gente não precisa entrar nela nesse momento aqui, mas, de certa maneira, é assim que ela é colocada. Tá? E, por fim, aqui as esferas de governo, municipal, estadual, federal, elas têm os seus tributos específicos. Tá? Então, por exemplo, o IPTU, como sabemos todos, é uma tributação municipal, assim como o ISS é uma tributação municipal. Essas são as duas maiores fontes de receita municipais. Tá? Então, por isso, por exemplo, que Paulínia é uma cidade com uma receita enorme, tá? Porque basicamente ela cobra ISS da refinaria da Petrobras, que é a maior refinaria da América Latina. Nesse momento, com o preço de petróleo caindo, certamente tem problemas nas receitas aqui. Eu falo aqui porque eu estou em Paulínia nesse momento. Né? Mas, enfim, estaduais, impostos estaduais, o principal é o ICMS, tá? Inclusive por isso ele é a fonte de guerra fiscal. Né? E, por fim, os impostos federais, que é a maior parte deles, IPI, imposto de renda, né? Que são tributados pelo Estado, e uma parte deles são transferidos através de transferências constitucionais para estados e municípios. E aí você tem os fundos de participação que fazem esse processo, fundos de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, né? Fundo Nacional de Educação, desenvolvimento educacional. Então, são fundos que redirecionam essa grana que é coletada pela esfera federal e são transferidos por questões constitucionais da Constituição de 88 para os estados e municípios. Vejam, a nossa primeira grande reforma tributária, que foi introduzida pelo governo militar, né? Você tem uma grande reforma tributária entre 64 e 68, né? E essa reforma tributária ela criou condições de basicamente ela fez um aumento de carga tributária bastante significativo, criou o ICMS, criou uma série de tributos, criou o fundo de garantia, criou uma série de instrumentos para a sustentação do Estado e para garantir que o Estado pudesse continuar ampliando a sua coordenação e planejamento e intervenção na economia. O processo de desenvolvimento brasileiro foi todo conduzido e planejado por esse gasto estatal. Essa primeira reforma tributária ela foi muito centralizante, né? Como é de fato a estrutura de poder, né? Você tinha uma estrutura bastante autoritária e centrada num governo federal, tá? Então era de se imaginar que não é uma consequência lógica desse processo que o governo federal tenha construído a estrutura tributária
alimentando a sua capacidade de gasto. A Constituição de 88, ela inicia um processo de democratização, né, e do ponto de vista orçamentário, ela passa a redistribuir através das transferências constitucionais para os estados e municípios. Essa discussão sobre federalismo, sobre o peso do orçamento ou o papel dos entes subnacionais, né, os estados e municípios, ela vem até hoje e ela continua muito pesada, tá? Porque certamente ela se tornou um problema e nos últimos anos ainda muito pior, né? Os estados e municípios são literalmente quebrados, né? Então, a forma como essa receita chega até essas unidades e as suas... Porque ao mesmo tempo que a Constituição de 88 ela passa recursos para essas unidades, ela também vai passando atribuições e responsabilidades. Por exemplo, sobre a educação infantil, né, que é feita pelos municípios, sobre as questões de saúde, tá, e sobre as questões de educação, elas passam para os estados, sobre a polícia, né? Então, esse gasto, que é um gasto dos estados e municípios, precisa, obviamente, de um financiamento. E essa é uma discussão permanente. Tá? Então, agora, por exemplo, nesse meio da nossa crise, como você está chamando de corona crise, né, no meio da corona crise, né, você precisaria de um consenso muito maior entre governo federal e governos estaduais. Teve um momento que me deixou um pouco mais animado, acho que foi segunda-feira, não vou falar passada aqui, porque enfim não faz sentido no vídeo que é gravado, mas na semana anterior, agora não vou lembrar a data, em que os governos do Nordeste e o governo federal chegaram num consenso e conseguiram chegar em algumas medidas. Quando eu vi aquelas medidas saírem, me foram animadoras, né? Mas que no dia seguinte já foi o dia do pronunciamento do Bolsonaro, né? Oficial, e aquilo explode, né? Os governadores se colocam em pé de guerra com o governo federal, que é, na minha concepção, desastroso sob qualquer perspectiva que a gente possa analisar. Enfim, a questão do orçamento público envolve basicamente a elaboração, isso é sempre feito no ano anterior. Você tem diretrizes, né, que é o plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos. Então, o ano passado foi... não é de 4 em 4 anos, desculpem. Ela atravessa mandatos. Tá? Ela atravessa mandatos. Então, o último plano plurianual tinha sido feito no governo Dilma, né? E aí, no ano passado, foi criado o plano plurianual e basicamente ele dá diretrizes pelas quais devem seguir os orçamentos anuais, que são aprovados sempre no final do ano, em geral, tá? De um ano para o ano subsequente, onde serão, para quais destinos você vai ter a execução orçamentária. Tá? Então, enfim, isso também estabelece toda a questão de qual vai ser o superávit projetado ou o déficit projetado, né? Então, sobre as questões que vão nortear os gastos públicos. Tá? E aí a execução orçamentária segue custeio da máquina, salários, as contribuições, que são contribuições associadas, a maior parte delas, à Seguridade Social, né? E a insumos que vão ser utilizados dentro, obviamente, da operação dessa máquina. Papel higiênico, papel, energia elétrica, água, luz e uma série outras de outros insumos que são utilizados em todos os serviços públicos de maneira geral. As transferências constitucionais, que eu já expliquei mais ou menos para vocês como funciona. Os investimentos, e aqui entram os investimentos de estatais, mas também outros tipos de investimento. Então, a construção de um hospital, a construção de um prédio para operação de qualquer serviço público de maneira geral, sei lá, um fórum, ou sei lá, um novo prédio de prefeitura, o que quer que seja, são investimentos. Tá? E aí a gente pode separar de novo esses gastos por categorias. Tá? E aí nós temos ali
Seguridade social, tá? Como eu falei, previdência, saúde, seguro-desemprego. Eu não tinha mencionado isso, né? O seguro-desemprego aqui é um elemento importante também da seguridade. E aí outros gastos que, em geral, têm proporções um pouco menores, assistencialismo, né? Onde entra o Bolsa Família, nesse caso não é tão menor, mas e habitação. Tá? Educação e cultura, tá? Aí, enfim, entra junto, tá? Mas não necessariamente é junto. Tá? Quer dizer que a educação são gastos específicos e a cultura tem outros gastos específicos. Né? A questão é que a cultura deixou de existir hoje como um ministério separado, então acaba, inclusive, orçamentariamente entrando num gasto só. Defesa e segurança, enfim, poderíamos enumerar outros gastos que vocês podem imaginar que vão nessa mesma linha. E aí, por fim, deixei aqui nesse slide a questão do custo do endividamento. Então, que são os gastos financeiros, tá? Os gastos de amortização de dívida, ou seja, de pagamento de dívidas anteriores que estão vencendo, e os gastos de juros de dívida. Tá? Então, quando a gente olha para a estrutura de execução desse orçamento, para a estrutura de gastos, eu vou ter que separar sempre gastos correntes, né, que são gastos com seguridade, educação, defesa, saúde, e os custos, operação, polícia, papapá, e os gastos financeiros, que são os gastos associados com a dívida, pagamento de juros e pagamento, são duas coisas diferentes e que vão aparecer, por fim, nesses últimos dois conceitos aqui, para a gente encerrar esse segundo bloco de questões aqui. Então, como é que se finaliza o cálculo do orçamento, o cálculo, na verdade, orçamento, o cálculo do equilíbrio dos gastos e despesas. Tá? Então, aí nós separamos dois conceitos principais. O que a gente chama de resultado primário, ou o que a gente chama de necessidade primária de financiamento do setor público, são basicamente as receitas e os gastos correntes, ou seja, os gastos não financeiros. Isso é importante. Então, o resultado primário é o resultado entre as receitas e gastos não financeiros. Tá? Então, se eu tiver um déficit primário, significa que os tributos que eu estou cobrando, as receitas que o setor público tem, não são suficientes para pagar os gastos correntes que eu tenho, sejam eles com previdência, educação, saúde, etc., sem entrar os gastos financeiros, que aí entra a segunda parte. A necessidade de financiamento do setor público nominal é a que inclui a conta de juros. Aí nessa conta de juros eu tenho o que a gente chama de déficit nominal. Vou chamar de déficit já aqui, porque é a maior parte dos nossos resultados. Tá? Nos últimos anos, a gente voltou a ter déficit primário. A gente ficou, como a gente vai ver na próximo videozinho, a gente teve durante muito tempo, a gente teve superávit, durante um bom tempo a gente teve superávit primário, e agora nós estamos na conta do déficit. Agora, a parte nominal, por conta dos nossos juros serem muito altos, então o nosso gasto de juros anuais é bastante alto. Então, produzir superávites que sejam capazes de pagar também os juros é um esforço fiscal de grandiosa monta e que a gente nunca fez, seja pelo tamanho do juros, seja pelo tamanho do esforço que a gente teria que fazer. Isso significa o seguinte, tá? Sempre que eu tenho déficit nominal, a dívida bruta cresce. Tá? Sempre a dívida bruta cresce. É isso, meus amigos. Então, vamos encerrar por aqui esse vídeo, que é um vídeo teórico. Desculpem aqui se ficou muito longo, eu nem sei quanto tempo ficou. E a gente segue para uma análise de dados no próximo vídeo. Vocês podem ver agora, podem ver depois, se estiverem muito cansados. Um abraço.